Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Antes Tarde do Que Nunca, esse podcast que foi criado para ouvir histórias de pessoas inspiradoras. Olha a responsabilidade de vocês. Putz, vocês têm que inspirar alguém, gente. Alguém tem que chegar para mim e falar assim, pô, eu assisti aquela entrevista desses dois caras, meu Deus, arquiteto. Virei arquiteto, virei empreendedor. É uma responsabilidade. É uma responsabilidade. É verdade. É uma responsabilidade. É verdade. Antes de mais nada, inscreva-se no canal Antes Tarde do Que Nunca no YouTube e acione a sineta para saber quando, né, novas entrevistas são publicadas. Que ele dá um push. E já adiantando, terças e quintas-feiras, sempre às 19 horas, também conhecido como 7 da noite, as novas entrevistas estão sendo publicadas. Siga também Antes Tarde do Que Nunca no Spotify e siga também no Instagram. Isso. Uma dica legal, baixar. Às vezes tu quer viajar, baixa uns 3, 4 podcasts no YouTube, deixa baixadinho lá e tu pode assistir, não tem problema de internet. No próprio Spotify também. Também faz, exatamente. Dá pra fazer também. Enfim, no Spotify é legal que eu gosto do YouTube que eu boto o celular, ele não pode, mas eu boto o celular na frente do coisa e fico assistindo e dirigindo. Que exemplo, hein, Dom Rafael? Não faça isso, eu não faço, é brincadeira, foi uma piada. Fala dos patrocinadores, vou falar rapidamente. Obrigado à ProWay, uma das maiores escolas de tecnologia, desenvolvendo muitos e muitos programas incríveis. Tá pensando no teu filho, tá pensando em desenvolver, tá pensando numa carreira absurdamente incrível, que nos próximos 10 anos aí só cresce, é a carreira de desenvolvimento em software e tem muitos mais outras. Outra, rapidamente, que eles estão terminando as inscrições, que é o Tech Explorer. O filho gosta de tecnologia e não tem, tu não sabes, não tens como ensinar ele, até porque o nosso conhecimento não é tão bom nessa parte digital, bota eles no Tech Explorer da ProWay, que realmente ele vai ser instigado cada vez mais a apostar nisso. Ou seja, não tira ele da frente do computador, tá? Investe nisso. Tira ele da frente dos jogos e bota ele para trabalhar, né? É isso, né? A Premier Soft, que é uma casa da tecnologia, na realidade é uma fábrica de software e também de outsourcing, ou seja, se você está buscando fazer um aplicativo, fazer uma tecnologia, fazer qualquer coisa que passa na sua cabeça, esses caras são os caras certos para você conversar. E mais uma, às vezes você quer um desenvolvedor, não quer a tecnologia inteira, quer um desenvolvedor, existe um programa chamado outsourcing. Eles também têm outsourcing, ou seja, eles podem destacar um desenvolvedor para trabalhar dentro do seu negócio por tempo indeterminado. Então, Premier Soft, do Rodrigo e do JP, conversa com esses caras, segunda melhor empresa para se trabalhar no Brasil em tecnologia, ou seja, é de Blumenau, tá? Isidoro Automóveis, quase 40 anos, tá? Uma empresa aí que tem Blumenau, Itajaí, Navegantes e Jaraguá do Sul, é a 8ª maior loja do Brasil. Quer comprar, está pensando em vender, a gente às vezes não sabe disso, né? Mas a Isidoro compra também o seu veículo. Conversa com eles, chama no site isidoro.com.br, bate lá um WhatsApp, eles têm até 30 segundos para te responder, então conversa com eles, eu acho que vai fazer muito sentido. Talvez você não compre ou não venda nada com eles, mas alguma coisa talvez eles possam te ajudar. Obrigado. Tem Chibata atrás dele? Cara, não tem nem 30 segundos. Obrigado ao Isidoro, Eli, também o Fernando, que foi o que demorou, né, para apoiar esse projeto, mas agora veio. Então, obrigado demais aí ao pessoal da Isidoro. E para mim, a Casa do Empreendedor, além da AMP, que é a casa que nos recebe aqui, obrigado demais ao Sebrae, né, que nos apoia, poder contar a história dessa galera sensacional que inspira, pessoas da região que inspiram, né? A gente às vezes vê pessoas de fora e geralmente muitos deles passaram pelo Sebrae. Então, o Sebrae, se você está pensando em empreender ou já empreende, está tendo uma dificuldade ou não está tendo dificuldade, procura esses caras. Para mim, o Empretec foi uma mudança absurda, né? Muito surreal na minha vida, e foi um programa do Sebrae que faz uma transformação em 6 dias. Conversa com o Sebrae, além desse tem vários outros projetos, eles são sensacionais no apoio ao empreendedor, seja pequeno, micro, nano ou grande, conversa com o Sebrae. Com quem que a gente está falando aqui? Teu colega de colégio. Aí, ó. Colega de colégio, cara. Os caras que eu conheço o quê? Uns 20 anos, talvez, eu conheço os dois, acho que por aí, né? Enfim. Por aí. Jonas Eduardo Franz. Eu também sou cliente, tá? Então, Marcelo Manges. Marcelo Manges, mais conhecido como Pig. Boa, isso ambos aí. Arquitetos, ambos da Mans Arquitetos Associados, empresa nova até. Empresa nova, nome novo, branding novo. Branding novo e assim, inovador, né? Pegaram a primeira sílaba do sobrenome de um com a última do sobrenome do outro e juntaram, né? E ficou bom, né? Olha assim, pô, esteticamente ficou bacana, o nome é bacana, ficou bom, no fim das contas ficou bom. Obrigado pela participação de vocês aqui, né? A gente que agradece. Só lembrar de falar uma novidade aí da Mans sobre a marca, o branding no final, daí a gente conta, mas me lembra de falar sobre no final, então. Quero ver a gente lembrar. Maria, tu lembra a gente?
Cara, que legal que vocês estão aqui. Meu Deus, eu lembro de ter contato com vocês na prefeitura, né? Vocês trabalhavam na prefeitura, eu trabalhava, sei lá, na TV Galega, sei lá onde é que eu tava. Eu lembro de você na TV Galega, muito. Então, foi mais ou menos nessa época. Vocês trabalharam com o Gevaer lá, se eu não me engano, né? Na época de pub ainda? Antes dele. Antes ainda? Caramba, vocês estão velhos, hein? Somos velhos, cara. Caramba. Não parece, mas somos velhos. O tempo passa, né? E a gente vai com ele, vai envelhecendo junto. Como é que começou essa história da arquitetura, né, na vida de vocês? Como é que vocês... Quem foi que inspirou vocês para a arquitetura? E outra, vocês estudaram juntos? Não. Engraçado porque a vida chegou um momento que ela encontrou, nós nos encontramos por causa da arquitetura, mas o Jonas tem essa parte, como ele encontrou a arquitetura, eu tenho também uma forma. Eu vou falar rapidamente a minha. Depois tu conta? Rapidamente. Sempre ele tá preocupado com o tempo. Não, a história ali na cadeira, ele tá preocupado com o tempo. E não pode, vamos combinar, não pode corrigir a história do outro. Não, cada um é responsável pelas suas. Não vamos corrigir a história. Depois a gente resolve isso lá. Cada um tem uma versão normal, gente. Cada um tem uma versão da história. Foi interessante, eu sempre gostei de desenhar. Isso foi muito natural acontecer quando criança, 8 anos, 10 anos, desenhava bastante. E no Machado de Assis, eu tinha 12 anos para 13, foi uma atividade... Eu lembro da professora, do dia, do rosto dela, do desenho que eu fiz até hoje, eu tinha 12 a 13 anos. E aí era desenho livre no pátio, então eu podia desenhar uma árvore, qualquer coisa que tu visse, eu parei para desenhar uma escada em perspectiva. E naquela época, eu não sei porquê, a professora chegou do meu lado e ficou vendo eu desenhar, e eu fazia os traços do ponto de vista. Sim. Perspectiva com 2 pontos de fuga, que a escada vai tendo a dimensão dela, um 3D, a profundidade, assim, 3D. E a professora falou, olha, tu tens um traço bom para ser arquiteto. E a partir daquilo não saiu da minha cabeça o tal do arquiteto. Isso. E aí eu comecei a ir atrás, com 13, 14, 15, 16 anos, eu já sabia, já procurava assuntos relacionados à arquitetura, e naquela época não tinha esse acesso à internet tão fácil que é, mas tinha um livro que eu lembro de alguns livros que eu gostava de ler e ver, e aqueles desenhos de projeto feito em papel, eu achava aquilo meio mágico, sabe? O cara desenha, faz a elevação, faz aquele papel, e não tem como reproduzir na plotter hoje, ela é no papel, na mão, é desenho único, original. Eu achava aquilo meio uma arte, assim, o cara tinha que saber o que estava fazendo para conseguir desenhar alguma coisa. Sim. E aquilo ficou na minha cabeça como a profissão mais ideal que alguém podia ter era ser Terminou o colegial no Machado? Terminei em Machado de Assis, até a 8ª série. Até a 8ª. Aí fiz ETEV, que era já FURB, daí tu começa a participar do ambiente da faculdade, né? Tu já tá vendo, e aí não tinha dúvidas que eu queria fazer arquitetura, conhecia a arquitetura antes, para ver se era isso mesmo, fiz curso técnico no Senai. Olha que legal. Senai, para saber se era isso, 1 ano eu fiquei à noite fazendo, porque eu queria também tirar prova antes de entrar na faculdade. Sim. Antes de gastar teu tempo e dinheiro. E aí tem uma parte muito interessante que está bem vinculado também a minha entrada, vamos dizer que foi ligando uns pontinhos na minha vida até algumas coisas fazer sentido. Quando eu entrei no Machado de Assis, eu sou de Lages, não nasci em Blumenau, mas eu vim para cá com 5 anos de idade. Tá tendo a entrevista anterior, o cara veio de Curitiba para Lages. Né? Foi para Lages. Então eu sou de Lages, mas a família toda veio para cá com 5 anos, então eu comecei a fazer uns amiguinhos na escola, mas não tinha muito amigo, minha família não tinha muitos contatos, então era escola, casa, casa, escola. E aí eu decidi, numa oportunidade, fazer uma aula de basquete no Ipiranga. O Ipiranga... então é dali time, que é, né? Eu sempre achei que a gente estudou junto, mas também, não... mas tinha ali muito envolvimento com a turma, que ia pro Ipiranga. A gente vivia junto ali na Vila Nova, aquela turma da Vila Nova, famosa Vila Nova dessa época. Altos gangster. Exato. A máfia da Vila Nova. Cara, eu achava que eu era da máfia. Não, mas eu conhecia os de briga da Vila Nova. Que brigavam. Nossa, que achava encrenca com ponta aguda, com o pessoal da Alameda. Meu Deus. Então foi um ambiente hostil, mas a gente aprende muita coisa. Aprende muita coisa. Cara, sobreviventes. Sobreviventes, é isso aí. E aí eu comecei a treinar basquete no Ipiranga, e meu apelido vem daí, de Pig, porque me chamavam de Pigmeu, porque eu era o mais baixinho do time, óbvio. Sempre fui, né? Imagina. E aí Pigmeu, basquete. Né? Imagina, todo mundo passando por bullying. Imagina eu e ele jogando basquete, não tinha como, não faz sentido. E aí treinava bastante, me divertia, gostava de passar a tarde lá, e chegou um momento que começou a ficar sério. Porque tinha um time e a gente começou a se tornar campeão estadual, e aí formou uma patota, formou um time que treinava todo dia, e aquilo, já estava com 16 anos, 17 anos, e tinha uma turma bem legal, e o Ipiranga tinha um convênio com a FURB, porque a FURB não tinha piscinas para as aulas de educação física, e aí usavam as piscinas do Ipiranga. E o Ipiranga, em contrapartida, recebia bolsas da FURB para atletas.
E nessa época, quando eu estava entrando na faculdade, o meu técnico, na época o Serjão, depois o Camargo, O Serjão. ele veio e falou comigo, falou, olha, Marcelo, Pig, né? Ele já me chamava de Pig. Ô, Pig, olha só, tu tá treinando sério, tá indo bem, a gente tá indo bem, a gente precisa manter a turma porque o clube tem interesse em manter a turma. Sim. E para isso a gente vai te oferecer uma bolsa de estudos para tu jogar basquete e receber a tua faculdade paga. Topa? Caraca. Eu jogava sem receber nada. Meu Deus. Então, para mim, foi faculdade paga. um incentivo completo, né? Fazer a faculdade, tentar terminar em 5 anos, né? Porque tinha uma regra também que não podia repetir, então eu tinha que terminar em 5 anos. E tive a faculdade inteira paga jogando basquete. Aí quando eu cheguei no 9º semestre, que daí é uma decisão na tua vida, ou tu segue tua vida de atleta, porque ela já te pede 2 períodos de treinamento, o técnico e o físico. Aí de manhã fazia academia, à noite ia treinar no ginásio e tal. E aí eu comecei a perceber que eu não ia ser um jogador de basquete. Porque eu não cresci mais do que 1,70 m. Pegou a fita métrica e pensou, não vai rolar. Não vai ser basquete. Ninguém me avisou. Mas foi um período mágico. E a tua história de até chegar à faculdade? É engraçado porque a gente está trabalhando junto há 20 e tantos anos, mas essa parte, a primeira parte que o Marcelo acabou de contar aqui, eu não sabia. Esse começo da história com o desenho. E é exatamente a tua história. O mesmo contexto da minha. Eu nasci em Mondaí, é uma cidade do interior de Santa Catarina. Como é que é o nome? Mondaí. A Capital da fruta. Perto de onde? Eu nem Perto, é fronteira com o Rio Grande do Sul e a 50 quilômetros da Argentina. Uma cidade que hoje tem... São Miguel do Oeste, lá perto. Um pouco mais para o sul. Mas é uma cidade que não desenvolveu. Tem 14 habitantes. Talvez. Tu saiu de lá, quando já eu saí, 13. deu 3. Por aí. Mas é exatamente isso. Ela vem diminuindo. Eu ainda tenho tios lá e tal, mas de Mondaí fui para Chapecó com 3 anos de idade. Chapecó já? Peraí. Opa, Miguel, Chapecó é grande. Tem aeroporto hoje, já é Chapecó para o mundo. Chapecó se desenvolveu muito nos últimos Chapecó anos. É uma potência. E em Chapecó eu fiquei dos 3 aos 15. E lá também, o que era o meu passatempo de 10, 12 anos? Pegar um papel em branco, sentava na garagem, desenhava o carro, sentava na frente de casa, desenhava a casa. Sempre skyline, perspectivas, desenhos da paisagem e tudo mais. E aí o meu pai, falecido, ele falou, olha, você tem que desenvolver isso aí, né? Então vamos para uma escola de artes. E aí fui para uma escola de artes, a Escola de Artes de Chapecó. A professora tinha uns 2,5 metros de altura. Caramba. A professora Agnes. Intimidadora. Eu lembro dela também. E ali eu comecei... Agnes. Só podia ser nos anos 80 isso, cara. Não nasceu nenhuma Agnes depois dos anos 30. E eu ali, eu fiz acho que deu uns 2 anos, eu reprovei num período ali por falta. Foi quando os meus pais viajaram e a gente ficou sozinho em casa e eu não fui na aula durante um mês. Mas, desenvolvi ali. E aí eu fiz um teste de aptidão. Naquela época existia... Humanas ou exatas? Todo mundo fazia esse teste. Aí deu certo, arquitetura, humanas e artes e tal. E aí eu comecei a me envolver nisso aí, fiz um curso técnico também de desenho. Um curso técnico, prancheta. Isso em Chapecó? Tudo em Chapecó. Eu não sei se era Senai ou Sebrae, mas então, era algo parecido. Antes dos 15 anos, então. Antes, porque com 15... Bem cedo, então tu já tinha... Entrei na escola, meio novato ali, no primeiro ano, foi com 6 no primeiro. E aí o vestibular chegou, né? Aí eu fiz a inscrição para Curitiba, Florianópolis e Blumenau. E na época do vestibular aqui existiu o teste de aptidão. Você tinha que fazer primeiro, não sei se na tua época tinha também. Olha, não sabia disso. Sim, era uma prova de desenho, porque era básico. E eu acho que isso ainda hoje deveria fazer parte, embora a informática tomou conta, mas o desenho ele é parte da arquitetura. Então, hoje não existe mais. Era um teste de aptidão. Quem passava nesse teste, desenho à mão livre, com um lápis de carvão, um objeto no centro da sala, os 40 alunos ou os candidatos. Cara, sério isso mesmo? Sério. Um objeto... Nunca ouvi falar. Naquela prova que eu fiz... Bom, Curitiba eu perdi a prova de aptidão e aí foi para a segunda chamada, que era engenharia civil. Daí nem fiz o vestibular porque não era a minha segunda opção, mas não era o que eu queria. E Blumenau eu não perdi a prova de aptidão, porque ela é feita um dia antes ou uma semana antes, enfim. E aí você desenhava aquilo com lápis à mão livre. Quem se saía bem já passava num filtro ali e ia para
para o vestibular. Sim. A proporção era 8:1 antes da prova de desenho. Depois da prova de desenho ficava 1,5:1. 1,5 para 1. Um monte de gente ali. Matava. Então era engraçado, porque todo mundo pegava o lápis e jogava Sim, na pra proporção para ver os desenhos e tal, e a mão ali, aquela mão suja de carvão, e era uma coisa meio primitiva. Assim. Era Que ano foi primitivo. isso, Jonas? Foi em 91. 1.500. 91. 1.500 É, 91, novembro de 91, porque eu entrei na faculdade em 92, fiz parte da primeira turma homologada do curso de arquitetura de Blumenau, que completou 25 anos agora, esse ano. Eu acho que essa prova foi até o ano 2000. Em Essa de 2000 eles aptidão. aboliram. Entendi. Porque eu fiz em 96 eu fiz a prova. E eu lembro que ficou mais um ano e eu sempre brincava, tu fez a prova ou tu não fez? Para os caras que Já entravam dá uma no filtrada ali, né? Tu fez ou tu não fez? Só para saber Senão vai fazer a aqui tua agora. origem. né? Tá, mas aí tu vieste de Chapecó pra cá sozinho? Sozinho, peguei um ônibus lá, vim pra cá, cheguei no terminal aqui às 4 e pouco da manhã e fui pra Hotel Estevam, tinha do lado Pô, da, tem da, São lá da Paulo, FURG. né? na rua São Na Paulo, rua eu Antônio fiquei da ali Veiga. uma noite e... Antônio da Veiga ali, Antônio né? da Veiga, Isso, lá da FURG. Aí eu tive que matar um Tinha o tempo no xerife dia... embaixo. É, Ah, sinuca. sim, sim. isso aí. a Larguesiana do lado. Porra. É. E aí, Louisiana, é verdade, meu aí, Deus. ok, fiz a prova e voltei para Chapecó, esperava o resultado, aí deu ok, aí veio o vestibular e aí veio. Eu morei numa Então pensão. tu veio a primeira vez pro teste, só pro teste de Sim, aptidão. de aptidão. E aí depois tu voltou Depois pro eu vestibular. voltei para fazer o vestibular, né? Isso. Era Não, acho que o muito vestibular eu fiz em certo. Chapecó, porque a CAF era a CAF. Ah, sim, então você não podia fazer, fazer né? lá. Não, A prova de aptidão tinha que ser, Sim. tinha que E ser aí local. tu vieste de Malicuia pra cá, Aí foi morar em Malicuia. pensão, tu falaste? Eu morei numa pensão na Rua Timbó, num porão ali que tava uma senhora Que viúva Timbó? que alugava Rua Timbó, Rua Timbó. ali na Hoje Vitor Conde. tem um edifício em cima Tem da aquela rua casa que onde eu morava. desce e faz uma curva, tem uma Escola Barão ali, tem uma unidade ali, se não me Tem, engano. bem ali. Isso Ah, aí. tá. Sim, Sabe? sim. Tem uma É. lavação ali de carro. E aí o mundo se abriu para arquitetura aqui, né? Aí foi, eu E tu nunca te tinha morado incorporasse em fora. Blumenau como, Sim, aí como morador, como um blumenauense praticamente. Blumenauense. Eu desde a infância as férias de quem morava lá no oeste era vir para o litoral uma vez por ano. Assim. Sim, imagina. Que é uma viagem de Longe 600 pra caramba. quilômetros, dá 8 horas de viagem. Que era- hoje é longe, mas Sim. na época Era muito era um século de impossível. viagem. Era um Impossível, evento, era um um evento. né? E Fazia era... carne de panela, botava na panela, amarrava e A minha mãe almoçava na metade do trazia um caminho. frango defumado da Sadia, que hoje eu acho que não sei se existe, esse era o lanche do caminho, vinha. Que Enfim. bacana. E aí Blumenau sempre foi uma parada, porque o meu pai gostava muito de Blumenau. A gente ia no Frozen, conhecer lá o mirante natural, Sim, ver a não. cidade de cima e Blumenau aquilo já foi turística. Não, já foi. Mas Blumenau, a escada rolante do shopping da Hering, a gente vinha para andar nessa escada. Sim, Verdade, exato. cara. A gente conversou aqui com o pessoal da Roden, né? verdade. Eles têm essa história. Ah, também. é, isso mesmo. E aí, Blumenau sempre fez parte, sempre teve um espaço assim na nossa vontade de conhecer mais. E aí, acabou que a faculdade trouxe isso e aí hoje realmente me considero um blumenauense, E não como troco. é que vocês se encontraram? Aí, Então, Pelo jeito jogando basquete, né? Porque ele é alto. exato, cara. Às vezes- podia ser. Eu nunca falei pro Jonas, mas eu queria ter essa altura, cara. Talvez eu estar jogando basquete Revelações até hoje hoje, aqui, ó. cara. eu até tentei jogar, mas não deu certo. Então, aí eu acho que aí o destino começa a cruzar, né? Faculdade, o interesse não só em estudar, mas em trabalhar já como estagiário. Eu tinha essa vontade. Para mim, a prática sempre ensinou muito mais do que propriamente a faculdade. Então, eu sempre procurava fazer a faculdade e ter uma prática. Na época, quem eu conversava muito era a Rosália. Sim, A Rosália Rosália me Val. orientava muito. Ela falava, vai fazer, vai trabalhar, porque ela trabalhava no IPUB na época, Isso. como ela era gerente do patrimônio histórico. Exatamente. E ela coordenava todos os projetos e eu falava com ela na aula, na faculdade. Então tinha sempre um interesse para saber como é que as coisas da cidade aconteciam, como é que é trabalhar para a cidade, fazendo projetos que consolida. Nessa época, eu morava com a Rosália. Tu Ah, morava- exato, Então, é tu daí. morava com a Rosália. Eu morava com a Eu Rosália. voltei, eu vim de São Paulo pra cá Isso. em 97. Os foi que eu vim. amores de Pancho. Põe isso Não, no não era corte. amores. A Rosália, a Rosália era quase uma irmã, porque ela É. era muito amiga da minha irmã. E, enfim, daí eu vim de São Paulo. Eu lembro que minha mãe estava indo para Porto Belo, minha irmã também. Tava uma transição louca assim. Daí eu fiquei numa pensãozinha também quando eu voltei para cá. E aí depois a Rosália falou: vem morar aqui, tem um quarto aqui sobrando, vamos morar. Pô, uma casinha super bacana, uma casinha centenária ali no bairro da nossa, Velha. a cara dela, né? A cara A cara dela. dela. exatamente. Eu acho que hoje ele namora numa casa de patrimônio Deve histórico. ser. Aquela foi demolida, infelizmente. Mas enfim, é muito bacana. Só para fazer um parênteses aqui. Né? Legal. E aí eu procurei, fui para a prefeitura, abri um estágio na época, eu estava no 3º semestre, indo para o 4º semestre da faculdade, e eu fui
para o IPUB procurar, fiz uma experiência. Pesquisa e Planejamento Urbano da Instituto cidade. de Pesquisa e Planejamento. Uma Que era um autarquia, órgão- uma uma autarquia autarquia, independente, né? entre Exato. aspas, assim, porque a gestão financeira dependia da prefeitura, mas Sim. o projeto era para ser independente, como o IPUC nasceu Exatamente. no mesmo formato do IPUC, né? E aí tinham muitos arquitetos trabalhando lá. E que para mim era o cenário, aquele cenário do imaginário lá de 8, 12, 14 anos era onde eu estava. Aham. Então eu abracei a oportunidade da melhor forma que eu podia abraçar, né? Que eu falei, é daqui para cima que eu quero, daqui Sim. para baixo não mais. E aí encontrei O Jonas estava lá? Foi meu primeiro emprego. Tu imagina, me formei em 98 e aí aquele medo, né? Cara, agora eu preciso trabalhar no estágio. Eu estagiava no escritório do Martinelli, um ex-professor, trabalhei com a Rosália, fiz o levantamento da Igreja Evangélica Luterana ali, fizemos sendo reformada o agora, né? tombamento dela na Tá época e a sendo gente tinha restaurada que agora, é verdade. fez o levantamento. 40 anos depois. 40 anos. E aí eu lembro que eu estava no Martinelli ainda, recém-formado, com aquela agonia, agora preciso... Ele falou, cara, infelizmente eu não vou ter espaço para te contratar. Então... E eu fiquei um mês ali naquela transição de... E agora? Quando me ligou Marcos Bustamante. Marcos Bustamante foi um professor de planejamento urbano e maquetaria da FURB. Por isso é bom, né? Os professores, a relação com os professores... É a primeira algo- conexão. É a porta de entrada. É a porta de conexão e entrada. foi o que me É um conectou. networking que poucas sim. pessoas sabem nisso na É isso escola. aí. É. E isso é muito importante alimentar. Ele me ligou e me convidou. Ele era, na ocasião, o presidente, o diretor-presidente do IPUB. Ele me convidou para tinham muitos projetos na mesa lá e ele queria desafogar alguns projetos. Então, ele começou a chamar alguns arquitetos para fazer alguns projetos e vazar. Era temporário, 3 meses era para ser. E, na ocasião, a pauta era o terminal da Proeb. Olha. Então, quando ele me falou, Época do você vai Décio, ter né, que resolver esse terminal, só ele tem um probleminha, ele é no meio da rua, não tem um terreno para ele. Fácil, né? Então Fácil demais. envolvia muito o sistema viário e tal, muita gente achava que não ia dar Na certo. época não tinha aquela situação do Big Não. ali, né? Não tinha aquela Não, rua. Não só, tinha nada. Ali montava um circo ali. naquele Montava um terreno. círculo no terreno e os ônibus da Oktober paravam. Exatamente. 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 E aí foi isso, foi o terminal na minha frente para fazer o projeto e tchau. Mas o destino quis que as coisas se movimentassem na prefeitura. Naquela época estava sendo lançado o concurso nacional, era um concurso de abrangência nacional de requalificação urbanística da Rua 15. Maior corredor, o corredor comercial mais importante da cidade, estava em total decadência e a prefeitura lançou junto com o CDL. O Arno Birger foi um grande ativista desse projeto. Aliás, o Arninho que deu entrevista para o Blumencast. Verdade. Dá uma espiada lá que é Esse muito cara- bacana. Esse cara é um empreendedor, é uma pessoa, Era um o cara do líder. comércio. A do Rua lado 15 de- tá do jeito que tá por causa dele, né? Desculpa. Sem dúvida, porque eu vi isso acontecer. Ele foi quem aglutinou aqueles lojistas, comerciantes e tal para abraçarem o Põe projeto. aqui embaixo o link dessa entrevista. entrevista bacana. Então, a requalificação foi lançada, um escritório de Curitiba venceu e o projeto caiu para Blumenau fazer o executivo e começar a obra. Era uma obra gigantesca, mexia com tudo. Calma. Parte dos Aí tem uma cabos, parte né? muito importante dessa história. Qual é? Tem a parte do link. do link. O link meu e do Jonas foi aí. Não foi trabalhando. Porque, imagina, a prefeitura tinham, acho que quase 20 arquitetos e engenheiros trabalhando junto no IPUB, acho que mais até, não vou por aí. lembrar. Mas cada um tinha um projeto e tu não conseguia falar com todo mundo. Às Claro. vezes nem conhecia todo mundo que estava lá. E aí tinha uma arquiteta que foi contratada específica para trabalhar com o projeto da Rua 15. Ela veio do Rio de Ela Janeiro. veio do Rio de Janeiro. Cibele era o nome dela. E ela trabalhou durante 4 meses, 5 meses. E tinha um perfil bastante difícil, um ímpeto muito aflorado. Vaidade, ter vindo de Vaidade, fora. Ela foi eu contratada sei. para comandar a Rua 15, Para né? comandar a Rua 15. Entendi. E ela precisava do estagiário. E foi onde eu entrei. É verdade. Eu era o estagiário dela. Tu era o estagiário da da Cibele. Cibele. E a Cibele, eu era o braço direito dela para todas as questões da Rua 15. Então, tudo que acontecia, ou eu tinha que Experiência receber o já de cara, desenho, assim, pegar isso, porra. aí pegar o cara de Curitiba que fez o projeto, que ele ganhou o concurso e tentar trazer para essa realidade daqui. Por exemplo,
tinham equívocos de projeto, de colocar banco na frente da porta do comércio, que o cara não tinha a realidade daqui. Ele não tinha paisagem na cabeça. Ele fez de longe o projeto. Lógico. E aí, quando chegava aqui, tinha muito erro. E aquilo começou a virar uma bola de neve. E a Cibele chegou um dia, que eu não vou poder usar as palavras aqui, porque o programa passa em horário. Não tem problema. Ela desafiou o prefeito da época, era o Décio, e foi para cima com uma conversa muito ácida. E o Décio falou, então, acabou o teu período, tchau, pode levar a tua vida ou a tua história para outro lugar. Nesse caso, eu estava saindo porque já tinha feito o terminal. E o Jonas estava no terminal. Entendi. Aí o Marcos Bustamante, sabiamente, olhou para o Jonas e disse assim, Jonas, tu vai assumir esse projeto da Rua 15. Cara. Só que daí tinha um mala para trazer junto, que era eu, né? A única coisa que sobrou do projeto é esse aqui. Era estagiário ainda, cara. Ó, tem 1,69m, é um mala, tinha cabelo na época ainda. E aí foi onde a gente se encontrou e onde a gente teve que dar certo junto. E tu assumiste esse compromisso da 15? Sim. Caramba, Jonas. Aí a gente... Sem saído da faculdade, praticamente? Sim, 3 meses depois. Que 3 meses depois, o projeto da Rua 15 tinha que ser detalhado, a gente fez isso, o Marcelo participou, todo o detalhamento, e coordenar a implantação da obra. Então, aí imagina a grandiosidade disso. Exato, não, é só o pessoal Porque imaginar tinha a Rua muitas 15 hoje parada. interferências e infraestrutura, tinha que fazer em trechos, o comércio tinha que estar operando. Falar isso, né? O comércio não podia parar. Não pode parar. Então, aí entra o Arnim, porque ele foi um cara que fazia essa transição entre o público e o privado para acalmar os ânimos, para mostrar a necessidade de que aquilo tinha que, de fato, acontecer. Exato. Porque ia trazer uma melhoria gigantesca. Aquele problema pontual ia ser uma melhoria para o futuro, né? Então. Exatamente. Então, as pessoas acessavam as lojas pulando sobre valas de chuva e... Cara, porque foi colocada a fiação subterrânea também, né? A fiação subterrânea. Tinha que abrir umas valas gigantescas. A Rua E quem 15 não tem, lembra, a Rua 15 era horrível. Aqueles cabos elétricos. Quando tiraram os cabos, era normal, você passava na rua, tinha pessoas, muitas. No dia seguinte, a retirada dos cabos, olhando para aquilo sem acreditar, mas o que aconteceu? Porque mudou a paisagem. Que tinha Na realidade, todo aquele casario se mostrou, né? Se abriu, daqui a pouco a gente olhou, meu Deus, tem tudo isso aqui. Exato. Virou uma nova rua. Uma nova rua. Nova rua. E aí eu acho que o mais legal dessa época, e o Jonas também pode confirmar isso, e eu aprendi muito com isso também, foi, apesar de novos, que a gente não tinha tanta experiência assim, mas a gente nunca teve medo do desafio, talvez, de fazer dar certo aquilo lá. E essas equipes que foram se formando paralelas, foram com pessoas muito boas, que eram gestores exemplares em tudo que fazia. Por exemplo, o Arnim. A gente convivia com o Arnim, eu aprendia com o Arnim, o Jonas nas reuniões, conduzia, estava lá junto das reuniões. Óbvio que a gente aprende com isso. Paulo França, na época, era engenheiro da Momento Engenharia, que foi a empresa que executou. Escutar o Paulo França numa mesa de reunião com os engenheiros e coordenar também com que a fiação, tubulação, esgoto, junto com o arquiteto, dá certo, é uma aula. Lauro Viana. Aquela tranquilidade. Então, Lauro Viana. Lauro Viana foi outro cara estratégico, que soube sentar na hora certa, conversar. Então a gente aprendeu por osmose muita coisa ali no dia a dia. Com muita gente Eu acho que isso amadureceu muito essa história da relação com a cidade, a intervenção, como fazer, de que modo fazer, não é chegando lá e abrindo de qualquer jeito, sem ter o cuidado. Eu ainda acho, como eu acho que o médico deveria trabalhar voluntariamente, entre aspas, né? Deveria fazer um trabalho na saúde pública antes de assumir qualquer coisa, principalmente aquele que estuda em universidade pública. Eu tenho essa mentalidade, sei lá. Vocês também, né? Eu acho que o arquiteto deveria passar por uma prefeitura, sem dúvida, para ter noção do que é a cidade e da importância que tem detalhes que a gente não... Vários aspectos, E isso transformar a cidade, porque é um desafio, né, para melhorar as cidades e para entender como a máquina pública funciona, porque hoje também, a gente vocês dependem dela estando do lado de fora, privado, no setor privado, você saber como a máquina pública também. E principalmente a rede de relacionamentos, ali você conhece o mundo, né? A partir dali você se relaciona com pessoas que todo mundo passa pela prefeitura. Quem vai empreender passa pela prefeitura. Olha a experiência que eu tive na prefeitura, isso que o Jonas está falando, de cruzar com as pessoas. Eu tive a oportunidade de participar de 2 reuniões com o Hans Bros. Olha que bacana. Porque a Rosália, na época, conduzia um trabalho queria que ele interferisse dentro de um projeto e tal. E eu lembro das tardes, uma tarde na casa dele, aqui no Boa Vista, e outra lá na prefeitura, embaixo de uma sala de reunião que tinha um teto inclinado. Eu lembro sentado lá dele, acho que eu fiquei
a reunião toda olhando para ele, meio deslumbrado, assim, com as palavras dele e tal, e do jeito que ele se posicionava. Então, essa oportunidade que o Jonas falou, de cruzar com as pessoas certas, de estar no lugar ali, escutando, é um negócio que não é impagável. O Hans Bros, para quem não sabe, acho que até nem o Rafa sabe quem é o Hans Bros, né? É um arquiteto modernista, podemos dizer, né? Alemão, que veio aqui para Blumenau. O nome é conhecido. Teuto brasileiro. Teuto brasileiro. A sede da companhia Hering, por exemplo, é dele. Então é dali. Conhece? Não. A sede da companhia Sim. é maravilhoso. Inclusive aquilo, o teto do Burle-Marx, Os jardins do Burle-Marx. o jardim o paisagista que fez, exatamente. que é um outra grande obra paisagista. tem do Hans Bros aqui mesmo, eu sempre esqueço. Tem várias casas em Blumenau casas, feitas. Aquelas casas quadradas. Modernas. Ali no né? Jardim Blumenau tem algumas e espalhadas. E fora também, né? Fora. Fez em São Paulo. Ele Ele fez uma igreja em São Paulo que é belíssima. Tem aquela igreja luterana da ponte da rua Santa Catarina, em Itopava Seca, na Praça das Gaitas Hernes. Aquela igreja do lado é projeto dele. Também é dele, né? E eu sempre falo assim, ó, passa por uma casa, vê que ela é quadrada e é diferenciada, tem proporção, pode ter certeza que foi o Hans Bros que fez. Caraca. A educação do olho já vai te direcionando a saber que ali tem o trabalho de alguém que está olhando por esse aspecto da arquitetura da época, né? Quando é que vocês se juntaram para empreender? Boa. Bom, aí foi logo depois disso, sei lá, um ano e meio depois. Não, por aí, né? Um ano e meio depois. 98, 99, 2000, por aí. A gente começou a pensar em ter uma atividade profissional, porque, obviamente, que a prefeitura ela consumia 90% do nosso tempo, mas o sonho do arquiteto era ter o seu escritório, ter a sua estrutura, criar, desenvolver também no lado privado, né? Então, a gente, ali por volta de 2000, no ano de 2000, a gente iniciou... Em 99 foi o primeiro desenho que a gente trabalhou junto. Mas fazia bico, né? Trabalhava à noite, fazia um projetinho aqui. O trabalho principal era na prefeitura. Era a prefeitura. Um complemento. Alguns arquitetos nos chamavam para fazer parte. O Márcio Lenzi foi um cara que nos deu abertura para alguns projetos legais. Jaraguá do Sul, Jaraguá, a casa do Van der Weg, Olha que por exemplo, nós participamos do projeto nessa época. Legal. E ele tinha o cliente e ele precisava de ajuda. E assim ia. Né? Um projeto outro aqui, outro ali, até que... aí já andou um pouco, né? Aí em 2008 tu ia sair da prefeitura, houve a tragédia da a cidade... novembro. A cidade em 24 de 11, ela simplesmente derreteu. Exato. É a melhor palavra para se usar. A gente já tinha o escritório paralelo, com já uma estagiária. Que já era a RK? Não, ainda não. Acho que começou com 3. O nome era 3. Nós dois e a terceira pessoa. Nós dois e a terceira pessoa, que era quem estava lá. Dá um arroba para a gente poder cancelar. Pô, eu lembro do cartão. Mas em 2008 tu ia sair em dezembro. E aí houve essa tragédia e aí a cidade precisava da gente. Aí a gente falou, não, agora vamos ter que reconstruir a cidade. Não é hora de sair. Aí não é hora de dar as costas para a prefeitura. Isso até o Valfredo Balistieri, que foi isso que eu ia dizer, o Valfredo era o excelente gestor da Secretaria de Planejamento Urbano e tudo mais. Ele falou, gente, vocês têm toda a liberdade, mas eu acho que vocês vão ser necessários aqui para... E aí a gente continuou até 2013. 2012. Napoleão convidou para ficar e aí eu falei assim, Jonas, não sei você, mas eu não vou ficar. Não, isso aí 2013... E é engraçado falar porque hospício, mas por um tempo, eu falo isso, eu falo, não, mas vocês não tinham alinhamento político para ficar e continuar? A nossa história é tão diversificada porque eu comecei trabalhando com o Décio Lima, como era PT, veio o João Paulo, a gente permaneceu na equipe, ia entrar o Napoleão e fomos convidados para ficar na equipe. Então, a gente sempre tratou esse assunto de uma maneira técnica, porque nós somos técnicos. Sim, exato. E eu estou ali para fazer com que a cidade, a etiqueta que Blumenau sempre teve, a gente queria continuar, tentar acompanhar essa história do turismo atrás. Então, o partido era a cidade. O partido é a cidade, é isso aí. É o que tem que ser, né? Na verdade, é o que tem que ser. Até os políticos deveriam ser esse o partido, né? A cidade, né? Aí o exemplo que eu vou te dar é o Blumenau 2050, que é um projeto que a gente, na ocasião... E aí, a Rua 15 ela foi tão espetacular que ela levou a gente para outras cidades e fora do Brasil também. A gente Colômbia, vocês foram naquela missão para Colômbia? Colômbia a gente foi estudar o Transmilênio, que era o transporte público em corredor exclusivo. Depois dele é que foram implantados os corredores aqui em Blumenau. É verdade. Então a gente foi lá fazer um estudo de caso, mas fomos para Barcelona estudar, porque chegou uma hora que
nós olhávamos para a cidade, passou a Rua 15, daí veio a Beira Rio, daí veio a Floriano, Peixoto, todas no mesmo processo, já tinha o formato do negócio, e já tinha o resultado, né? Então foi mais fácil fazer. Aí a gente precisava fazer algo maior para a cidade. Foi aí que nós fizemos a Vila Germânica e aí fomos para Barcelona estudar. Entender 20 melhor. dias. Se inspirar. Fomos na prefeitura, fomos em Bilbao. Nessa época o Marcelo já estava fazendo a pós lá, certo? Nós te encontramos lá, sim, em Barcelona. E aí ali a gente descobriu um projeto de requalificação urbanística em Bilbao, que transformava a cidade através do desenho urbano e tudo mais. E a gente voltou e começou a trabalhar o Blumenau 2050, que era um projeto baseado em 2 publicações lá em três, casa. foram. Nós temos 3. Eu só tenho 2. Três. Faltou o terceiro. Vou te dar o PDF da terceira. E aí entra a parte que tu comentou de que todo político deveria ser técnico, né? Porque o Blumenau 2050 ele sumiu, ele foi para uma gaveta. Por alguma vaidade política ou algum outro fato, ele não desenvolveu. E era uma diretriz, um norte para a cidade, que era baseado em 5 eixos de desenvolvimento, e aí tinham ações a curto, médio e longo prazos. E isso, quem sabe um dia ainda volta. Né? Tem uma coisinha sendo feita ali, isolada sem e tal. Muita relação. O entendimento do projeto, ele foi criado, não foi do zero criado. Existiam projetos ali que estavam inseridos dentro de 2050, que eram projetos de 20 anos atrás. Então, ali nada mais houve do que orquestrar todos aqueles projetos para que fizesse sentido numa linha de tempo e de eixos, como o Jonas bem colocou, e ele foi organizado para a cidade. Porque entrava profissional, saía profissional, fazia um projeto, botava na gaveta, saía outro, e estava tudo isolado. Não existia então, um caminho. Ali inventou, claro, uma ordem, uma intenção de transformar Blumenau e colocar ela num eixo de pensamento sobre a cidade. Porque aquele projeto, óbvio que ele ia ser reformulado, melhorado, mas ele aconteceu num formato tão grande, foi tão falado, que talvez algumas vaidades ficaram aí prejudicadas, outras mais, outras menos, mas nada mais é do que uma continuação de um grande planejamento futuro. Obviamente isso ia estar sendo debatido hoje, ia estar sendo mudado o projeto, o importante era ele estar na pauta. Hoje não existe nem a pauta. A gente vai ter que acelerar esse papo, porque o tempo está passando muito rápido. E eu vou ter que pular. A gente vai ter que pular. Vocês foram empreender na 3 primeiro, é isso? Na 3. E depois virou a RK. Depois virou a RK. O que vocês faziam exatamente? Qual foi a especialidade de vocês? O que vocês foram sentindo do mercado naquela época? Tudo. A gente fazia tudo. Pegava, o que viesse tudo pegava. Até porque a arquitetura, eu, né, que estou um pouco mais afastado aí, pelo menos de conhecimento, com relação a isso, eu vi que a arquitetura ela entrou no mapa de hype nos últimos 10 anos, né? Isso. Antes cultura, desses 10 anos, a arquitetura essa coisa era... de design também. Era algo a mais, pop, assim, né? Tipo, isso, virou pop nos últimos 10 anos. Diferente do mundo antigo, né? Que o arquiteto morava na casa da pessoa que contratou ele para conhecer os hábitos das famílias, para saber como projetar a fábrica ou projetar a próxima casa ou tal. Ele convivia no universo familiar das pessoas. Isso demorou para chegar aqui. Claro que hoje não é assim, mas o arquiteto hoje aqui tem um espaço muito mais amplo. A cadeira dele é junto ali, né? Eu acho que antigamente não era tão forte, né? Eu sempre uso o exemplo, né? Cidades menores, né? Não cidades maiores. Sim, mas é uma leitura bem perfeita, porque antes tu conversava, vamos pegar uma geração dos meus pais, ou até uma geração minha, tu fala assim, eu vou construir, eu quero fazer uma casa, vou chamar um engenheiro. Primeira peça esse protagonismo, esse protagonismo do arquiteto, precisa de desenho, não sei. E aí tem uma questão cultural, porque se você pegar na história, nas pirâmides, você vai achar a figura do arquiteto que construiu as pirâmides. Você vai pegar qualquer cidade medieval, eles vão te falar quem era o arquiteto da cidade. A figura do arquiteto na história, ela foi muito mais protagonista do que do engenheiro. Claro, depois a engenharia, ela se estruturou talvez pelas escolas e pela formação nas faculdades, era um curso muito mais acessível do que tu fazer um curso e montar um curso de arquitetura com profissionais que pudessem dar aula. História, né? Meu filho vai ser médico, advogado ou engenheiro. Né? 60, 70 era isso que você ouvia. Isso. Então, eu acho que com essa abertura de mercado, tudo ficou mais acessível.
essa ideia do arquiteto ser o protagonista, ele está vindo pela força do mercado, pela demanda que existe no mercado. Não mais pela imposição, talvez, das escolas, como elas se distribuíam, formavam muito mais engenheiros do que arquitetos. Mas hoje a necessidade desse alinhamento do arquiteto perante a cidade exigiu que o arquiteto fosse de novo o protagonista. E aí existe no mercado muitas oportunidades. Por isso que empreender a arquitetura hoje, ela é muito mais do que desenhar. Ela tem que ter um entendimento aí que talvez essa fase de prefeitura nos abriu tanto a cabeça para tantas disciplinas que fazem parte de um projeto, que para nós hoje tem um entendimento um pouco mais fácil e a gente consegue explicar para o cliente de uma maneira mais interessante que a casa dele não são 4 paredes e um telhado. Existe ali uma experiência de vida, ali muda a vida da família, Agora, separam famílias, sabe? Com a pandemia mesmo, o pessoal tem mais noção disso, eu acho. Tem um estudo ali antropológico das coisas que é um pouco mais... que a gente não pode esquecer isso, a gente esquece isso muito fácil no dia a dia. Vamos pegar o mercado aqui da cidade, né? Vocês começaram abraçando tudo, como tu falaste, não sei, Perfeito. acho que até hoje vocês fazem Não, residencial ou vocês estão... Hoje nós estamos mais focados, assim, digamos que o nosso maior volume de trabalho é multifamiliar. São edifícios de moradia, apartamentos e comercial também, né? Por exemplo, dá um exemplo dos prédios que vocês desenharam aí. A gente está atuando muito no litoral catarinense. Balneário Pissarras, Penha e Balneário Camboriú. Pô, Pissarras e Penha é uma Pissarras, loucura. tá. Que Mas nós cacete temos vai lá. projetos em Jaraguá do Sul sendo executados, na área residencial, nós temos projeto fizemos o hospital oftalmológico em Lages, a gente fez o hospital oftalmológico aqui em Blumenau, Botelho. Então, teve essa expertise também na área da saúde, que é bastante importante. Sim. E edifícios mesmo Residenciais também. um grande mote do nosso dia a dia. Mas a gente não deixa de atender clientes unifamiliares, residências, né, casas e tudo mais, reformas. A gente tem clientes na área industrial, comercial, está fazendo agora a nova sede da Joclamar lá na Pedro Zimmermann, enfim, empresas locais. E atuando também em Balneário Camboriú, na área mais... E aí o Marcelo tem essa vivência muito... Ele implantou isso no escritório, o desenvolvimento dos projetos executivos baseado nos programas de revolução no desenho executivo, né? Que isso hoje... A linguagem é o BIM, é uma linguagem técnica, né? Mas hoje o BIM é o dia a dia do Explica arquiteto. o que é o BIM. Aí o Marcelo vai te Que é o dar o BIM. detalhe. Não, porque quem está falando, a gente fala de BIM. Muito legal. 2 minutos. muito você tem que legal. explicar o que é o Não consigo, já desisto aqui, tá? Não, vamos lá. Tenta. Vou tentar bem rapidinho. O BIM, na verdade, nada mais é do que você proporcionar à construtora ou construtor, você simular a construção dentro de um aparelho, de um programa Software, 3D, assim, de um né? software 3D. O BIM não é um software, o BIM é uma plataforma. Entendi. Existem vários softwares que Dentro vão do- conversar, porque eu preciso conversar com o engenheiro, com o paisagista, com o projetista do O BIM ar-condicionado. seria a unificação de vários softwares. Eu vou pegar a tua Então, pega a camiseta... informação do hidráulico. arquiteto, pega a informação do engenheiro, pega a informação... Todas as Perfeito. disciplinas Entendi. num comando só. E aí vamos ver se a porta abre, se Isso, não a abre. interferência. as interferências. Olha, que bacana. Aí tu compatibiliza, e esse papel da compatibilização, por isso que eu falo que o arquiteto ele tem que assumir o protagonismo, porque quando a gente desenvolve o projeto, a fachada de um prédio, a gente sabe exatamente como ele vai ter que ficar no final. Só que no meio do processo, às vezes as pessoas perdem ou se perdem nisso, projetando estrutura, shafts de descidas, de águas pluviais e tal, e quando tu vê começa a interferir na fachada ou no acabamento final, ou nos espaços internos. Então o arquiteto nada mais é do que um grande maestro de todas essas disciplinas que acontecem dentro do projeto. Eu tenho que fazer com que aquela música não desafine. Então nada pode sair errado. Desde uma metragem que o incorporador vendeu, o apartamento tem que ter 120 metros quadrados, não são 115 e não são 125, são 120. Esse E eu detalhe. tenho que fazer isso dar certo. Porque depois pode ter a reclamação do cliente que não recebeu a metragem que comprou. Então a gente olha desde esse aspecto comercial até o aspecto estético, que é o que no final interessa para todo mundo, essa morar num lugar diferente, ter experiência, ser bonito, ser agradável, fazer a gentileza urbana, né? Não fazer qualquer fachada, porque aquilo vai perdurar a vida inteira. Então nós temos uma responsabilidade com a paisagem muito é uma importante. responsabilidade grande, isso que eu fico imaginando, né? A Porque gente- é complicado, né? Porque tem períodos do desenvolvimento. Então, Exato. como a gente estava falando dos anos 70, 60, do modernismo, da coisa quadrada, que ainda hoje conversa muito bem com tudo. E acho que vai vai conversar conversar sempre. sempre. Né? Porque é o Exato. básico e o básico bem feito e bonito. Com Menos é harmonia. mais e Exatamente. o equilíbrio, né? O Exatamente. Jonas sempre usa um termo que eu gosto de falar para os clientes, não sei se eles entendem na primeira vez, mas quando você vai projetar um edifício, você tem que pensar que ele tem que ser atemporal.
Ele não é um prédio, ele não é uma moda, ele não é um estilo de uma época. Ele tem que ser atemporal, ele tem que ser bonito. Ele tem que ter proporção, ele tem que ter a estética bem resolvida. Tem que ter harmonia. Tem que ter harmonia. Tem é isso aí. Integrar o ambiente, etc. Ou até melhorar, quem sabe. Em né? tudo. Sim. E aí eu acho que, só completando a história do BIM, por isso que eu falo, o BIM é importante. Sim, por isso que a gente dá certo. Eu e o Jonas. A gente trabalha numa sinergia no escritório que eu tenho essa curiosidade da implantação, da tecnologia, da inovação. Eu quero trazer cada vez mais recurso que faça sentido, né? Também isso é um perigo, é um caminho que tu tem que ter um limite. Então tu só fica envolvido com tecnologia e aquilo não te rende nada. Sim. Isso é um perigo, então Perde tu tem que ser assertivo. E a outra parte disso é a parte técnica do desenho, é o cara que tem o olho bom, que daí o Jonas fala melhor do que ninguém. Usa até óculos para ver melhor. É impressionante. Tem um olho bom. Não, funciona super bem. Então eu vou usar aqui, não sei se é exatamente esse o termo, mas a gente se completa assim no escritório. Nessa parte da tecnologia, eu sou 70%, ele é 30%. Entendi. Na parte criativa e desenvolvimento, ele é 70%, eu sou 30%. Entendi. E aí dá um match no trabalho. Deixa eu falar só Mas- como cliente, tá? A gente teve investindo num projeto chamado Smart House e o que vocês operaram, no fim a obra não foi para frente, mas o que vocês operaram com relação ao desenho, aquilo foi um milagre. Nós ressuscitamos algo que estava Aquela reforma, até eu queria morar naquela casa já. Eu queria morar naquela casa. Eu juro que eu fui umas 3 vezes, eu e minha esposa lá dentro, olhamos o projeto. olhamos a Caramba, casa. é aqui mesmo. Vamos vender essa casa não, vai ficar aqui mesmo. Mas essa sinergia que o Marcelo comenta, a gente precisa agora... nada disso funciona se tu não tem um time comprometido. E esse é o nosso diferencial, 100%. Nosso time, a gente tem pessoas ali comprometidas, coordenadoras. Nós temos 2 coordenadoras, 2 mulheres hoje no escritório que coordenam várias equipes e tudo mais. E Quantos trabalham com vocês? 20? Estamos... 23. 23 Arquitetos. 23 arquitetos. Meu Deus, tem trabalho. Meu Se- Deus. E tem um estagiário. Eu preciso de estagiário, hein? Se alguém estiver me olhando, Mandar o currículo eu aí. preciso dessa... Os últimos 2 arquitetos, um veio de Chapecó, da minha cidade, e agora vem um de Porto Alegre, segunda-feira. Para vocês verem que as fronteiras não são mais Blumenau, não Sim, tem. não E a existe pandemia mais. também mudou É. isso. As pessoas dos grandes centros estão migrando para cá e vice-versa também, trabalhando remotamente. Então tem vários modelos. A gente está, sim, fazendo uma experiência remota com um trabalho, com um projeto com 2 arquitetos fenomenais também, colegas nossos que trabalharam com a gente no escritório. Então a gente está testando isso também remotamente. Entendi. Está trazendo pessoas de fora. Mas eu tenho que deixar registrado isso, que a equipe é a alma do negócio. Entendi. É. Vocês se preocupam com quem vocês estão contratando? Como é que vocês... existe alguém de RH ou são vocês que vão lá e entrevistam? Vocês fazem aquela prova do desenho o antes? RH do desenho. Podia ter implantar isso, né, cara? Vocês entenderam aqui, o cara da fala é o Marcelo, né? O cara que mexe com a conversa Sim, e o tal. RP. Ele é o RP, então o primeiro momento é ele que faz uma triagem, filtragem, uma ele sondagem. conversa. E ele tem a paciência. É uma grande virtude do Marcelo, é isso, é ouvir, é tentar entender o problema com calma, daí vai estudando a solução. Então ele escuta as pessoas, ele entrevista, né? E faz isso em várias etapas, num primeiro momento, depois num segundo, até que daí a gente tem uma conversa técnica e aí isso flui. A gente consulta o pessoal do escritório também, as coordenadoras. Nós temos uma pessoa responsável pela parte administrativa que também opina no RH também. Só que isso não é um momento assim de longa data. Esse setor administrativo ele tem 1 ano e meio. Ele é bem novo, né? 19 anos a gente... Antes eram vocês que tocavam tudo. cara. A gente tocava tudo. Era A gente- insano, tem era O insano. tempo praticamente acabou, eu tenho as 4 perguntas, mas antes E eu é quero uma saber- libertação, né? Pô, ao mesmo Passar tempo. toda aquela burocracia É, para é, alguém. a gente pensar, tem- pô, e agora? O que eu É vou que fazer? depois de um tempo tu percebe que o teu tempo Isso. versus dinheiro, ele é mais importante em outras coisas, né? Então, quanto isso, mais tu se afasta Demorou disso, pra entender mais, isso. mais Desapegar, barato tu pode ficar, mas ou mais recurso tu vai trazer, né? É a Exatamente. dificuldade de delegar, né? Eu acho que a gente tem essa dificuldade natural, pelo menos eu tenho, eu vejo que muita gente tem essa questão de centralizar, de querer ter tudo sob controle, no controle dele, no caso, né? E não No imaginário dele ele está controlando, mas está perdendo um tempo. Exatamente, exatamente isso. Porque no Muito fim a gente difícil. tem que botar o nosso tempo por valor também, né? Qual é o valor claro. do nosso tempo? E se a linha de trabalho a gente coloca, mas se eu contratar uma pessoa ali, o valor é imensamente menor, né? Do que
aquele valor que eu estou perdendo, né? Então é muito importante essa diferença. Não que aquela pessoa vale menos, não é nada a ver com isso ali, mas tem a ver com o valor que aquele emprego traz. É diferente. Como nasce a Mans? Então. Rápido, antes das 4 perguntas. Resumidamente, a RK, ela estava num estágio, a gente vinha desenvolvendo, e qual é a diferença crescendo. entre uma e outra? Não, a grande diferença é que a Mans, arquitetos associados. Então, a partir da Mans, que já tem um ano e pouquinho, a gente contratou uma empresa que fez 1 ano e meio de pesquisa, andou dentro do escritório, conversou com todo mundo. Que é o brand. Entendeu, é o branding, é uma empresa chamada Molde, de pessoas fantásticas, profissionais jovens aqui de Blumenau. E eles desenvolveram, então, todo esse trabalho. Eles nos ouviram durante 4 meses, em imersões, o Marcelo e eu. Fizeram quase uma gestação. Uma gestação. Isso aí. Isso também tem a ver com a pandemia, foi tudo no meio da pandemia, atrasou um pouco, enfim. Aí a gente não sabia de nome nenhum, eles desenvolveram 4 ou 3 nomes e a gente fez uma dinâmica onde eles apresentaram esse nome, a gente concordou com toda a explicação, com todo o espírito, a defesa e o menos é mais, o simples. Então o Mans para nós casou perfeitamente. Tem essa coisa alemã, Mans, Tem, né? Isso. Pega, o diagrama ainda pega muito aqui, impressionante. Tanto é que, eu não sei se isso era surpresa que tu ia falar. Maria. Do Mans. É isso, só deixa só Se completar. botar Silva vai falar. Arquitetura, tá, quebrou, tá? Não. Isso eu te garanto. Tá? E principalmente pelo formato, Silva, a gente queria ficar mais formal. Ficar formal, né? Claro, associados. Então, todos os arquitetos são sócios de serviço. Isso quer dizer, muda o modelo também. Muda o né? modelo. Muda o modelo de gestão. Trabalho, de gestão. De gestão, de trabalho. E isso foi o grande motivo. E tudo bem, hoje pode ser feito isso? Isso pode ser feito. Tá. Isso. Desde o enquadramento, porque a gente, como o Jonas bem disse, quando a ARC estava no cenário, a gente precisou dar uma oxigenada. Isso é normal, natural para toda empresa, né? Dar oxigenada. Então, a gente queria oxigenar, queria trazer algo novo. A gente queria agregar valor à nossa marca. Como percepção de marca, existe uma preocupação entre você ser sempre lembrado para fazer coisas que não valorizam o trabalho, o cara sempre vai lembrar teu nome, e a gente tinha que reposicionar a nossa marca. Em algum momento a gente entendeu isso também. E aí foi onde a gente começou a olhar a ARC de um jeito diferente, falando, opa, talvez tenha um ciclo aí que está se encerrando. E aí a gente tentou registrar a ARC. Só que a ARC... só em Santa Catarina tem 13 escritórios de arquitetura chamado ARC. Nossa e um em Senhora. Criciúma, outro em Laguna, outro não sei aonde, Floripa e tal. E aí não tinha como registrar. Sim. E aí veio toda essa motivação que o Jonas... De mudar tanto de gestão, mesmo. mudança, Marca, e aí veio tudo. o nome, isso veio mais forte do que a gente estava pensando, porque a gente também não cria expectativas sobre muitas coisas. Talvez esse é um grande segredo, você não criar expectativas sobre as coisas, verdade. né? Não se frustra, né? Porque a frustração, ela não é... Eu sempre brinco que quando acontece... É a mãe da frustração, exato. que falam? Quando acontecem os problemas, a gente não pode lamentar muito e também quando ganha não precisa comemorar tanto. Você tem que andar no equilíbrio ali para as coisas dar certo. Tem que Vamos pro próximo. progredir, Deu vamos pro certo, próximo. vamos pro próximo. E aí o que o Jonas acho que ia falar, eu acho que a gente pode falar aqui, Isso porque vai é uma lá daqui a algumas expectativa. semanas, então tá tranquilo. tudo certo. Acho que daqui a esse trabalho da Mans, desenvolvido pela Molde, foi um trabalho tão legal, as pessoas nos dão feedback tão massa. Pô, vocês evoluíram pra caramba, a gente talvez nem tivesse a expectativa toda como marca. E eles desenvolveram, de fato, um trabalho muito enraizado assim com o que a gente é, e fez tudo muito sentido quando eles explicaram para nós o da marca. Tem um filme lá no nosso... Entenderam a cultura de vocês. no nosso Instagram tem um filme que é um filme de 3 40... minutos. Não, dá mais. Dá mais, né? Dá mais. Então, é o outro. É o de 3 minutos que conta um pouquinho da nossa história sem uma imagem, com uma música e texto. Caramba. Não, desculpa, não é 3 minutos, não. É menos de 1 minuto. Eu acho que ele é curtinho esse. É curtinho. E ele conta um pouco... ele conta toda a nossa história em 40 segundos. Caraca. Eles conseguiram sintetizar isso. E o filme ficou incrível, porque ele é progressivo, assim, na história, no conteúdo, ele começa... No final, tu tá querendo ouvir mais... E esse filme eles inscreveram num concurso sul-americano de vídeo como produtora, de marketing, publicidade, e foram selecionados para a final. Olha que bacana. Só 2 filmes foram selecionados. Porra. Caramba. O da Mans e um filme de uma agência de São Paulo, que eu não lembro o nome,
Fez o filme do Carnaval. Fez o filme do Carnaval do Rio de Janeiro. Que competição, Rio de né? Janeiro. Mas eu falei, Carnaval como é que vocês brasileiro. chegaram com o nosso filme? É um apelo que não tem uma imagem Tem no uma vídeo, bunda, né? não tem nada. Foi isso, né? É isso. E eles o cara fazer com isso outro bem material do feito. outro lado concorrendo que pode explorar E de aí, várias formas. O Então, Guilherme, que é um dos gestores da moda, falou assim para nós, a gente já ganhou. A gente já ganhou. Falou? É. E vai ser em Lima, no Peru, agora A em premiação agosto. é em Lima, no Peru, é. Então, Já chamou o Guilherme aqui no programa? Não. Então vamos chamar. já chama para ele Então, contar tem essa que ir, história Guilherme. Anota ali, aí. Maria. Guilherme, molde. Certo? Esse aí conta bastante história. Ah, com certeza. 4 perguntinhas. Opa. Nosso tempo praticamente acabou aí. Quem foi uma inspiração, de forma individual e pessoal? Quem foi uma inspiração ou mentor? Uma inspiração para mim. Alguém que... Putz. Não tinha arquitetos na época? Eu não Amigo. pensava em arquiteto, porque eu jogava basquete. Aí eu vou falar Michael Jordan. Michael Jordan tá fácil. Jonas, qual é a tua não, a gente diariamente tem inspirações, mas no meu caso, meu pai foi a minha inspiração, sem dúvida nenhuma. Foi entre 9 irmãos, o único que saiu da roça e veio para a cidade, fez 2 faculdades Caraca, e olha que bacana. foi para cima. Que então, idade que ele tem? Meu pai faleceu Faleceu em agora. 2013, com 69. É. Meia nove. Novo? Novo. Marcelo, pensou? Tá, não, pensei, ele tem toda a razão. A minha inspiração foi meu pai, cara. Eu ia, enquanto eu fazia... Um pulando do outro. Não, é engraçado contar isso porque o cara não lembra, porque é tão... Sim. Mas é eu sei super como é. importante, né, reconhecer. Eu falo isso porque o pai, quando veio de Lages para Blumenau, ele não tinha o curso da faculdade completo como contabilidade. Meu pai é contador. Ele era técnico em contabilidade, ele trabalhava, dava um jeito e tal. Quando eu ia para o 2º grau, na ETEV, estudar com a minha pastinha, ele ia junto comigo para a aula dele na faculdade. Caraca. A gente ia junto para a FURB, caminhando. bacana isso. Então, porra, olha a inspiração porra, do cara legal. para dizer, Sim, cara, tu tem que... Não parar, não desistir. Não para, vambora, tu tem que fazer. Tô velho, tô com filho do teu tamanho, mas vamos embora. terminar, cara. Exato. Então foi sim uma grande inspiração para não desistir, para não sempre continuar. Qual foi a maior dificuldade ou uma péssima escolha? Não pode dizer se mudar por Blumenau. Foi ou é? Tanto faz. Tanto faz. Fica à vontade. Cara, vou te Uma dizer que a maior dificuldade dificuldade hoje que eu aprovar um projeto percebo na prefeitura. é aprovar um projeto. Não, aqui eu vou deixar registrado depois. Eu acho que por mais que os projetos são difíceis e são complexos, a prefeitura de Blumenau faz um trabalho muito rápido. Eles que implantaram toda essa burocracia. Exatamente. Tá aí, ó. O pessoal reclama Achou? aqui. Os construtores vêm aqui e só Achou? reclamam, só choram. Isso, Tá, boa. exatamente. Mas uma grande dificuldade hoje que eu acho é manter o flow de inspiração de tantos arquitetos trabalhando junto com a gente. Manter esse flow alto, manter ele numa escala de entrega muito grande, muito alta. Ter isso todo dia a gente tem, né? Por desafios, não é só pelo cronograma que se compromete para entregar as coisas, mas fazer e fazer bem feito. Aí eu E vou esse concordar com flow o Marcelo. Esse é o ponto, manter a equipe motivada. Esse é o mistério da gente. Diariamente você pensa, criamos uma situação de motivação, mas já tem que estar pensando na outra, porque é muito trabalho, é muito desgaste mental mesmo. Quando tu tens uma equipe já grandinha como vocês têm que identificar pessoas que assumam esse papel dentro do grupo, né? Tem isso também. Esse funcionário, esse cara tem capacidade de essa leitura, estimular os outros e de... Sem dúvida. Acho que isso é impressionante. Essa é a mágica do negócio. Um motiva o outro, cara. Um puxa o outro. É isso aí. Um vai puxando o outro e tu vai aumentando naturalmente, né? Essa escala. E para nós acaba ficando esse trabalho da gestão. Eu falo que às vezes eu nem sou mais tanto arquiteto, eu tenho que cuidar disso tudo, assim, de conversar, eu acho que ela cada ver o que vez mais aconteceu se e tal. afasta da arquitetura, né? Trabalha E aí mais na tu gestão das pessoas, né? Fez 5 anos Mais de na faculdade cultura. achando que ia ser Bom, desenhar, Tinha que ficar desenhando o tempo A gente todo. sempre né? fala isso, né? Às vezes o médico ele estuda muito, mas ele não estuda empreender. Né? E o É, arquiteto exato, ele né? estuda muito, mas às vezes não estuda empreender. Né? Exato. Empreender é muito Não, mais que arquitetura, né? É muito mais. É o segredo do escritório, ter esse equilíbrio, né? Tu saber onde se posicionar, como se posicionar no mercado. E tem essa situação, eu sempre tive, na realidade tive uma agência que faliu, e eu sempre tive na minha cabeça, e tenho às vezes hoje ainda, o cara que é muito artista, ele tem uma dificuldade de tempo, de timing, de entrega, porque vocês falaram um pouco do flow, gestão assim. mesmo. De Gestão do seu tempo, né? A Pra criatividade, não vou nem falar só o artista, Isso, o criativo, isso, né? criativo. Ele tem essa dificuldade, né? Ele tem um tempo dele para aquilo, para a E gestação. tu tem que respeitar Como é que isso. funciona isso que eu ia isso? Lá dizer. também Não, funciona. assim? Existe a lei do abandono, né? Quando você está forçando aquela ideia, ela não vai sair. Você abandona ela. E aí ela vai vir de uma forma mágica, natural. E esse tempo tem que respeitar. E esse é um grande desafio também. E eu me cobro muito quanto a isso, porque
Porque as pessoas querem velocidade, querem a resposta para amanhã, querem o melhor para amanhã. Cada vez mais, né? Os Cada clientes vez estão mais. exigentes cada vez mais. E aí, humanamente, isso é impossível, porque você desgasta uma equipe, desgasta o cara que está criando lá, o cara que está baixando a cabeça e pensando na solução de um problema enorme. Né? Tem que pensar na cidade, tem que pensar em várias coisas. Quem vai morar, Quem vai se morar, ganhar quem vai dinheiro, olhar, cara, quem vai... fazer o e tem que prédio, ganhar dinheiro ainda. Exatamente. Então, são muitas condicionantes. E além disso, só para pegar esse gancho, existe isso não sou eu que digo, mas é um dos desenhistas da Disney, hoje atual, ele fez o último desenho, nem sei que desenho que ele fez agora. Red. Não, Red é Pixar, né? Não sei qual é. Mas ele fala uma frase que para mim faz todo sentido. Ele fala assim, para você ter um desenho bom, você já tem que ter feito 15 mil ruins. Então, tu tem que ter começado a praticar muito antes de chegar nesse desenho bom. E aí, o Jonas, ele fica o dia desenhando quando ele pode, porque ele quer exercitar, ele quer chegar no desenho perfeito, ele refina, vai de novo, e testa, retesta, e vai de novo. Tem essa paciência. Eu não tenho essa paciência, eu já sou afoito, eu quero ir, tá pronto, vamos para cima, vamos para outra fase. E o Jonas tem razão nisso, tem que ter o tempo. Eu acho que esse desequilíbrio que é o equilíbrio de você. No fim, esse é o isso aí. ponto. E falando nisso, eu li um livro que mudou muito a minha forma de pensar, que chama Outlier, que fala um pouco disso. Tu começa a conquistar as coisas depois de 10 mil horas de suor em cima daquilo. Não eu tem acho mágica, cara, eu trabalho. acredito demais nisso. E aí eu brigo com os clientes e falo, pô, mas arquiteto é artista. Não, cara, tem que trabalhar todo dia, tem que ralar, tem que entregar, tem cronograma. Era normal você escutar alguém. Alguém abre a porta, não, desce, essa parte o vento bate na tem uns amigos arquitetos que gostam de manter a pose. Eu falei, cara, mostra a parte que tá lá brigando, a parte suja, a parte do negócio que é a parte que dói, que você tem que trabalhar, que você tá lá. Até pouco tempo atrás, o cliente chegava e faz um desenho para mim aí. Faz um desenho só pra mim. Já resolve. Tipo, tem dentro de casa isso. Né? Normal, isso. Se fosse empreender em algo diferente, Jonas, o que seria? Bom, eu gosto muito de cozinhar, então eu ia para esse lado aí, ia botar uma mochila nas costas, ia para a Itália fazer um curso e voltar e ia montar um negócio na área da gastronomia. Uma trattoria, um restaurante italiano. Não necessariamente Itália. Tem espaço lá. É projeto nosso, parte teu Exatamente. Mas não sei se ia chegar no nível que merece o espaço lá, né? Da qualidade, mas... Falando isso, parabéns. Ficou lindo e é um presente para Vila Nova. Vila Nova merecia. Ele é morador da Vila Nova. Não, então, aí vale... Desculpa, eu tenho que fazer Manda. Esses espaços públicos é que a gente adora passar e ver lotado. O Ramiro, domingo, tinha acho que 10 mil pessoas. Projeto nosso na época da prefeitura. Curtiering, a revitalização, vocês vivem a Curtiering hoje de uma maneira diferente. A cidade vive. Totalmente. A prainha, Parque estava lotada. Então essas áreas urbanas, elas transformam e a gente tem o privilégio de poder estar desenvolvendo de poder participar do projeto do desenho, né, cara? Exato. Curtiering, Prainha, Ramiro, a gente viveu aquilo não para projetar para os outros. Eu quero levar meus filhos lá. Então só faz sentido projetar bem e fazer entregue se faz sentido para a gente usar. E integrar o privado ao público é muito bacana. Perfeito. Né? Exato. Vocês estão fazendo isso no projeto do Shopping H, por exemplo, que eu estou sabendo. Tá sabendo? Tem uma sabendo? Ele já tá... Já entrevistou a Tô sabendo, Roden, então, tem muito surpresa legal. aí, tem coisa Legal. muito bacana. O vindo. Coisa destino boa. coloca Legal. na nossa frente as peças e É tu vê. muito Ele legal convidou a gente para fazer lá. Hã? Holding. Ah, é? Aham. Ih, por que não? Tava vendo umas salas lá. Tá. Só que agora eles vão fazer aquela obra que vai abrir a frente ali, né? É essa mesmo. Posso contar? Não? Pode, já vai dando spoiler. Por fim. Se fosse empreender em algo diferente, o que seria, calma, comprar um time de basquete. Puta, cara, é uma cachaça esse negócio. Tu joga ainda, Marcelo? Comprar um time de Eu basquete. jogo, tem umas peladas aí que eu bato de vez em quando com os parceiros, mas eu me machuco muito. Então tem que ficando começar velho. a parar. Eu Tá parei ficando de jogar futebol por Meu causa disso. vizinho joga claro. no Sesc aqui na Vila Nova e no Ipiranga. Ele está jogando direto lá. No Ipiranga parece que é coisa mais light, tá mais no light Sesc ali. é pauleirense. Mas claro, eu gostava Sesc. de jogar aqui no Ramiro. Tem um amigo, o Felipe, a gente veio já algumas vezes no Ramiro, daí tu vem meio quietinho, tu já vê, vem jogar com a gente e tal. Aí a gente já começa a falar, beleza, até 21, mas assim, perdeu, não tem revanche, tá? É uma só. Claro, eu já tinha jogo, o Felipe também jogava comigo, a gente ia lá e ganhava dos guri, que às vezes mal sabia que ficar a bola lá. Mas eu queria ficar no parque jogando para ganhar. Eu sou muito competitivo, na verdade, para essa história do esporte. Volta, se fosse empreender, no que seria? Eu ia trabalhar no restaurante. Você é meu estagiário. Ganhou aí. Aí ia ser o cara lá dos eventos. Na sala, o cara que vai ia ser uma receber, sala, pô. Já tá sempre O lotado. cara que vai receber todo mundo. Brincadeiras à parte, ele cozinha muito bem. Ele é humilde, ele fala Sim, assim... óbvio, sempre Jonas assim, é normal. cozinha demais. Eu trabalharia
entraria certo no restaurante dele e entraria assim, ó, Jonas, ó, sem receber, eu quero trabalhar aqui 3 meses. Se quiser me contratar, é agora. Que moral, hein? Vamos pensar nisso. Não, eu de fato nunca pensei em outra coisa. Não penso em outra coisa. Engraçado isso. Porque para ti, não sei. Lá foi cedo demais, né? A história do. Eu não tenho daquilo, opção. Contador eu não vou ser, porque eu vi meu pai trabalhar. Sim. Minha mãe era professora. Professor pode ser. Sim. Mas eu acho que daí não envolve essa paixão de escolher algo, não ensinar e lecionar, que é uma paixão, tem que ser abnegado para fazer isso, mas alguma coisa específica eu nunca pensei em fazer nada diferente do que eu faço. Para livrar vocês dois. Opa! Se vocês tivessem um DeLorean e pudesse voltar com 19 anos e falar alguma coisa para vocês de 19 anos. Cara. Vocês sabem o que é um DeLorean, né? Então. Opa! Valeu! Muita gente que senta por aqui lembrar. não sabe. Não, tem muita São gente. poucos, Com 19 eu que estaria você na falaria pra faculdade. você? Estarias aqui Cara, no Menal estudando. Estaria aqui, estava aqui na. Estaria não, mas esteve, eu diria para mim praticar um esporte insistentemente, porque isso hoje me faz falta, assim. Deixou de lado? Nunca praticou? Nunca, não tive um incentivo em casa, e aí quando eu era o último a ser escolhido no futebol do colégio. Eu também. Era o último. Na realidade eu fui atleta depois. E aí hoje, qual é o problema? Hoje com 47 anos, eu vou tentar jogar tênis, já me machuco. Vou tentar fazer, eu já tô, agora não é mais aquilo. E o esporte, eu vejo hoje pelo meu filho de 14, que está envolvido full time no esporte, diferente da minha. E isso muda relações, network, pessoas, relacionamento, amizades, tudo mais. E o teu corpo. É o básico, né? É o básico. Nem caminhada. Não, eu pratico, claro, Caminhada. esporte, Sim. academia, bicicleta, mas eu mexendo. queria ter jogado um esporte futebol, um coletivo, vôlei, alguma coisa mas chegar nessa idade competindo, Entendi. né, numa Mas patota. nunca é tarde. Todos os esportes têm master, tem, enfim. isso aí. Nunca é tarde, doutor Jonas. Nunca é tarde. Falaria isso, eu acho. E Não o mudaria Marcelo? outra coisa, não. Não Marcelo. mudaria. E o Pig, falaria o que pro Pig? Então, de 19? eu tentaria, eu acho que falar para alguém dizer assim, cara, estude programação. É mesmo? Faça programação, porque, de novo, eu acho que eu trago talvez a frustração Da da tecnologia. área tecnológica, de o cara que sabe fazer programação, ele faz tudo, né? Em qualquer área, ele tem a base, ele abre a cabeça para fazer... Para mim é um novo artista, né? É, Com um novo computador artista. ele transforma alguma coisa. Mas, né? ao mesmo tempo, talvez por essa veia criativa, eu gostaria de ter tocado talvez um instrumento com mais refino. Eu toquei cavaquinho, tentei aprender depois de velho, mas essa história da criança começar com um instrumento musical cedo já, muito bacana. eu acho que eu devia ter, eu queria ter feito isso melhor. Legal. Não tive essa Música. na vida de uma forma Esporte mais e música. plena. Esporte e música. Legal, poxa, até nisso eles coincidem, né? De certa forma. Um vai tocar um cavaquinho, o outro vai chutar. Dá jogo. Dá jogo. Já dá uma feijoada de final de semana. Marcelo, No restaurante novo. Obrigado demais tirar o tempo de vocês, contar um pouco Obrigado dessa a vocês. história que realmente vai Eu inspirar agradeço. muita Foi gente. muito bom mesmo. É E até incrível, estourou o tempo, assim. né, Maria? Quanto tempo já tem? Não, e tem mais Meu história, Deus, tá? já. 1h06. Dá pra fazer um podcast Dá aqui pra só trazer da um cavaquinho viagem e do mestrado em episódios. Barcelona, que quando eu fui fazer esse Isso que a mestrado gente lá, nem conseguiu dá um... entrar Uma hora a gente direitinho, vai né? ter que trazer, reunir Nossa. assim os mais. Que o papo foi mais fluido aqui, claro, não falando A mal gente dos que não foram. A gente vai fazer um episódio de 5 Mas horas com 5 todo horas, mundo. só pra falar mal dos que não vieram. Obrigado demais, Gente, obrigado obrigado demais. mesmo. Obrigado, Eu que agradeço a Obrigado, oportunidade. Pancho com BR, Real Rafa Silva, Mans Mans Arquitetos, Associados ou Mans Arquitetos? Mans Arquitetos. Marque pessoal, Marcelo Manrich, Marcelo. @Mans. @Mans. Ah, E underline Mans. underline Mans. Jonas Eduardo _ FZ. FZ? O Franz? Franz, né? F pegou o último. Só pra complicar. E podcast ATDQN, @. Não esqueça de seguir, comentar, diz o que vocês acharam. Eu, particularmente, Não, foi muito bom. adorei. Valeu, galera, tamo junto. Abraço, até mais. Tchau. Valeu.